Esse último módulo eu intitulo de escuta. Escuta. Se o anterior era persuasão, agora esse módulo é designado de escuta. Por que escuta? Dando continuidade ao que foi explicado na aula anterior, relacionado à importância da escuta para o ator, nós vamos entender o seguinte: a palavra é um signo linguístico, convencionalizado, ok? Podemos dizer, por exemplo, casa. A palavra casa, se eu disser para vocês, vocês vão construir uma imagem de casa. Não é? Se eu disser para o inglês, que não conhece a língua portuguesa, a palavra casa, ele vai ficar no branco, no vazio. Nada acontecerá na sua mente. Casa. Para ele é um signo linguístico. Para nós, tem um significado. E se pelo contrário o inglês disser house, e você não conhecer essa palavra, nunca entrou em contato com ela, você é que vai ficar no vazio, no branco. Entendeu? Então, esse exemplo simples é só para dizer que a palavra é uma forma de comunicação convencionalizada. Nós aprendemos a falar a língua materna para que a gente possa se comunicar, né, com o outro. Só que ela é uma convenção, é um signo, por princípio, vazio, não diz nada. São palavras, palavras, palavras. Nós só podemos dar significado a essas palavras, não só quando nós conhecemos o significado delas, não é? Eu sei que casa significa casa, eu tenho uma imagem da casa, existem vários tipos de casa, mas ela pode significar, se eu disser casa da infância, da é um outro signo convencional, infância também é outro signo convencional. Se eu disser para você, busque a sua casa de infância, um pode ter uma reação totalmente agradável, feliz, outro já pode ter uma reação desagradável, triste. Não sabemos a experiência pelas quais cada um de vocês passou com a palavra casa de infância ou da infância. Então isso tudo ainda para continuar a dizer que a palavra é um signo linguístico. Como eu disse para vocês na primeira aula que o nosso trabalho prescinde do texto, nós trabalhamos com o texto, e eu prefiro trabalhar com o texto realista, porque está bem próximo da nossa realidade cotidiana, bem próximo da nossa experiência cotidiana. Depois no final vou dizer por que eu também escolhi trabalhar com o texto realista. É porque o texto realista nos coloca em situação imediata com a nossa experiência. Como disse para vocês numa determinada aula, o autor ele usa do signo da palavra de uma maneira muito econômica. Ele é econômico na sua feitura, da sua dramaturgia, do seu texto. Ele espera que o ator contribua, né, com ele também. Senão apenas nós estaremos apenas repetindo essas palavras, né, como papagaios, sem sentido. Por isso que no primeiro momento, no primeiro passo, é importante entendermos intelectualmente, racionalmente, compreender a fábula, a história do texto, né? O que se passa ali, o que está acontecendo, a história de fato, através do raciocínio, da razão, da compreensão. Só que num determinado momento do nosso trabalho, nós temos que abandonar o raciocínio, a razão. Temos que introduzir, o que eu coloquei para vocês numa determinada aula, a emoção. As emoções mais primeiras mesmo, da nossa subsistência, da nossa sobrevivência. E as palavras, quando nós dizemos no palco, de uma maneira automática, não é? Sem encontrarmos o seu verdadeiro significado, do ponto de vista emocional, nós estaremos apenas repetindo os textos da peça, estaremos apenas dizendo palavras,
signos linguísticos vazios. Eu dei instrumentos para vocês trabalharem a descoberta dessas emoções, para que as palavras ditas em cena possam ser ditas com significado, ter um sentido. E para mim é importante que vocês trabalhem esse sentido, não mais do ponto de vista intelectual, mas sim do ponto de vista emocional. Porque o que nos move de fato, em última instância, são as paixões. As paixões é que nos move. Temos que encontrar as paixões que movem os personagens. E aí sim nós temos vida, nós temos respiração, nós temos suor, nós temos batimento cardíaco alterado, nós temos as nossas vísceras, né, vivenciando mesmo o processo da cena, nós temos de fato uma vivência, uma experiência, a gente experiencia a cena de fato, verdadeiramente, através da descoberta, investigação e descoberta das paixões que movem os personagens, não é? As grandes paixões, sem as quais eles não teriam sentido de estar ali, sem as quais eles não buscariam o seu objetivo, não buscariam ultrapassar os seus obstáculos, né? Não buscariam exercitar os seus desejos. São as paixões. Aí sim as palavras passam a ter algum significado. Porque as palavras são ditas impulsionadas por algo que acontece antes. Dito isso, agora eu vou propor o seguinte exercício. Novamente, o último exercício, vou colocar vocês novamente duplas. Vamos trocar de duplas, novamente de uma maneira aleatória. Vamos refazer essas duplas. E agora nós vamos fazer o exercício acrescentando o que vocês fizeram sozinho em casa. Qual foi? De além dos impulsos de vocês, que vocês revisaram ou afirmaram serem aqueles mesmos, ou encontraram os mais interessantes, estudar os impulsos do seu companheiro de cena. Impulso também dele. Porque agora, formando essas duplas, vocês poderão agora fazer o exercício novamente com tranquilidade, com muita tranquilidade, num tempo, ritmo que for necessário. Primeiro, impulso, sente a emoção e diz. Quando o seu companheiro de cena for fazer, preste atenção nele, no seu corpo, na expressão do seu rosto, porque o corpo fala muito mais do que as palavras. O importante não é o que está dizendo, isso é importante, mas da maneira como está dizendo. De repente uma determinada frase é dita assim. De repente uma determinada frase é dita assim. De repente assim. De repente assim. Existem várias e infinitas possibilidades de você encontrar a maneira de você dizer a sua frase. Não é? O que acontece antes? Essa descoberta é só sua. Essa viagem é só sua. Então preste atenção no exercício no seu companheiro de cena. O que ele está dizendo, escute bem o que ele está dizendo. Também preste atenção no como ele está dizendo e também por que ele está dizendo isso. Tente imaginar, criar uma imagem, uma emoção por trás do que está sendo dito pelo seu companheiro. Escute a frase, devagar. É como aprender a dirigir um carro. Primeiro você aprende as marchas, pensa nas marchas, depois você dirige com muita tranquilidade, com pleno domínio. Assim é a mesma coisa. Vamos devagar, frase a frase, escuta a escuta, da maneira como está sendo dita, como e porquê. Aí você vai conseguindo ter condições de prestar atenção melhor. E se você estiver exatamente envolvido com tudo isso em cena,
você não percebe que está atuando. Porque o objetivo do nosso curso é a não interpretação. Partimos da ideia de que estamos interpretando um personagem, não é? Um outro que não nós. Mas a partir desse processo de exercícios que eu proponho para vocês, que nós fizemos, nós podemos se tornar cada vez mais íntimos do nosso personagem a tal ponto em que, se eu estiver preocupado ou ocupado, ou melhor dizendo, com tudo isso em cena, você não estará atuando, você não estará interpretando, você estará vivenciando. E através do processo da dualidade do ator, quando cai o pano, quando acaba a cena, você tem mais condições de exercitar o autoconhecimento, porque o personagem nos ensina muito, através das suas ações, através dos seus desejos, através das suas emoções, através da sua intimidade com ele, você é capaz de entendê-lo e, consequentemente, entender o outro, que é o objetivo do nosso curso, entender o outro e aceitá-lo como ele é, né? Ter a tolerância com o outro a partir do conhecimento dele ou se tornar mais íntimo dele. E o personagem, as grandes obras nos ensinam a chegar a esse lugar. Por último, eu quero concluir que esse tipo de exercício, trabalhando com teatro realista, com texto realista, citarei alguns autores aqui para vocês pesquisarem. O grande pai da dramaturgia moderna, existem na história da dramaturgia grandes autores, mas para o nosso propósito podemos estudar obras do norueguês Henrik Ibsen, do sueco August Strindberg, dos russos Anton Chekhov e Maxim Gorky, dos três grandes norte-americanos Eugene O'Neill, Arthur Miller e Tennessee Williams, todos do século XX, os outros do século XIX. Então, muito obrigado por estarem comigo e que o teatro possa ser uma forma de tornar a nossa vida com mais sentido. Que a arte dramática seja também uma possibilidade de salvação, de transformação do ser humano num ser humano melhor. Então, muito obrigado.